Bem, então a gente precisa definir, de acordo com a nossa realidade, a nossa estratégia comercial. Se você está trabalhando para subsistência, você pode pular essa parte aí e seguir para o próximo módulo. Se você está querendo vender, seja pouco ou seja muito, você precisa definir uma gama de estratégias econômicas para viabilizar a sua área e te gerar uma renda. Uma das estratégias que tem sido bem sucedidas é a entrega de cestas orgânicas, seja numa relação direta, comercial, ou seja através do CSA, que é um sistema onde uma comunidade dá suporte aos agricultores. Vamos falar primeiro das cestas. Quando você trabalha com cestas, parece muito tentador, mas existe uma organização, uma necessidade de organização muito grande. Você precisa conseguir fornecer para um grupo, seja de 20, de 30, de 50 pessoas, uma quantidade regular de alimentos e de qualidade inquestionável. Se você quiser trabalhar dentro dessa estratégia de cestas, você precisa, além de produzir bem, estar fazendo uma curadoria de tudo que você entrega. Por exemplo, toda semana você vai entregar 30 cestas. E aí na semana 1 você entrega alface, rúcula, brócolis, abobrinha. Na semana 2 você entrega alface, rúcula, brócolis, abobrinha. Semana 3, alface, rúcula, brócolis. E quando você for entregar lá, a pessoa vai falar assim, olha, não me traz mais abobrinha, eu ainda tenho a abobrinha da semana retrasada. E aí você substitui a abobrinha, você coloca 2 alfaces e coloca uma terceira folhosa que é equivalente ao alface. Por exemplo, coloca a rúcula e a azedinha. A azedinha e a rúcula, elas são mais ou menos equivalentes na alimentação dentro de uma salada, para muitas pessoas, para outras não. Então, se numa semana você manda azedinha, na outra você manda rúcula. Aí manda 3 semanas de rúcula, uma semana de azedinha. Se você manda, por exemplo, um repolho numa semana, você não vai mandar repolho toda semana. Repolho uma vez por mês. Você vai mandar brócolis, pode ser toda semana, se você mora numa região onde brócolis é mais difícil. Se você mora num lugar frio, brócolis toda semana vai estragar brócolis. Couve toda semana vai estragar couve. Então se numa semana você manda couve, na outra semana você manda chicória, escarola, cada lugar chama de um nome. Então fazer essa curadoria é super importante. Mas isso torna o seu plantio mais complexo, porque você precisa estar o tempo inteiro pensando com antecedência a sua entrega. Então, um sistema que parece aparentemente simples para ser bem sucedido precisa de um controle, tudo que esteja planilhado, né? Que você tenha um controle absoluto e trace uma estratégia de organização dessas cestas para que a pessoa se sinta gratificada e não seja um favor que ela te faz como um coitado de um agricultor que ela está recebendo cestas. E uma outra falha, um outro erro que muita gente que trabalha com cesta comete é entregar muita folha. Se você não consegue produzir muitos legumes, muita variedade, uma estratégia que eu adotei aqui, eu trabalho com 45 espécies. Ainda assim, não conseguia manejar toda essa diversidade. Então eu produzo um pouco mais de batata doce e troco batata doce por tomate com outro vizinho que é certificado e orgânico. Então troco batata doce por abobrinha. Então o tempo inteiro você precisa estabelecer essa relação, inclusive ter parcerias para poder conseguir entregar essas cestas, para você dar conta sem que seja uma relação de coitadismo, uma relação de favor, porque economicamente isso é muito instável. Se você consegue cumprir esses mandamentos da entrega de cestas, você está apto a partir para um sistema de CSA. O CSA é super tentador, super revolucionário, mas é uma estratégia um pouco difícil de conseguir em alguns lugares. Próximos a Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem mais facilidade de um público mais classe média, um público que consome, que tem uma possibilidade de
entrar nesse tipo de programa e se comprometer com o agricultor. O que é o CSA? O CSA é um grupo, por exemplo, 30 pessoas, que se comprometem com o agricultor. Eles passam a ser coprodutores daquele sítio, ou daquela fazenda, enfim. E essa comunidade, esse grupo, ele vai dividir entre eles o custo de manutenção de uma propriedade. Então a pessoa fala, o agricultor coloca, eu gostaria de ganhar um salário de 3 mil e tenho um custo de 2 mil reais. Então essa comunidade de 30 pessoas, vai dividir esse custo de 5 mil, vai custear o seu salário, vai custear a produção e você vai ter uma certa segurança econômica, uma certa previsibilidade do seu investimento, porque você sabe que todo mês você pode contar com esse salário, com essa renda. Então ela dá uma segurança para o agricultor e, em contrapartida, o agricultor, isso é bem econômico para quem participa, então você vai comprar, quase sempre vai ficar muito mais barato você fazer esse investimento do que você comprar cada coisa, às vezes mesmo receber cesta, do que você comprar cada coisa no mercado orgânico, enfim. É um sistema que funciona com confiança. Se você começar na entrega das suas cestas do CSA, vacilar muito, tá? Toda semana é repolho, toda semana você cria uma situação onde essa comunidade está ajudando o agricultor. Ela não necessariamente está investindo numa coisa que é vantajosa para ela. Então você precisa primeiro, na minha experiência, passar por essa situação de conseguir entregar variedade, qualidade, para que essa comunidade aqui esteja satisfeita, você tenha menos flutuabilidade, menos flutuação, porque tem 30. O tempo inteiro tem gente saindo e entrando das comunidades do CSA. Então você tem menos risco de diminuir e de perder isso. E criar uma relação mais justa, porque a agricultura é talvez um dos trabalhos mais dignos que existem. E você jamais pode se colocar na situação onde essa relação se torna um favor. Para a comunidade que recebe os produtos, é interessante porque além do preço, né, além do investimento, ela pode participar de outras atividades do sítio. Ela se informa, ela conhece mais sobre a sazonalidade dos produtos. O agricultor tem então essa previsibilidade. Mas, se você tem uma perda por uma geada, um ataque de java-porco, qualquer que seja, uma externalidade fora do seu controle, que faça a sua produção cair drasticamente, essa comunidade divide esse prejuízo com você. Por outro lado, se você tem um lucro, uma superprodução de brócolis, você vai dividir essa produção, essa superprodução, essa abundância com essa comunidade. Então, ao invés de entregar 2 couve-flores, você vai entregar 3, 4 couve-flores para essa comunidade e aquela pessoa vai distribuir para a família dela, vai deixar lá, mas você vai compartilhar também um pouco desse ganho que você teve graças a esse investimento. Eles passam a ser coprodutores e não simples consumidores numa relação comercial.